Olá, senhores. Vamos então aí resolver o exercício 2 da página 155, referente à aula 9, tá? Esse exercício 2 fala assim, ó. O gráfico a seguir mostra o comportamento da velocidade de um veículo que percorre uma trajetória retilínea desde o instante em que parte de um semáforo até parar em outro. Então, o gráfico que ele fornece para nós seria esse daí, certo? Sobre esse movimento são feitas 4 afirmações. Então vamos por partes. E ele vai querer um verdadeiro assinalar alternativa aí. A gente analisando dessas 4 são verdadeiras ou falsas. Vambora, ó. Primeira afirmação que ele fala. No intervalo de 0 a 8 segundos. Então perceba que é o tempo, é segundo. Eu estou trabalhando lá no eixo X essa informação, certo? O movimento do veículo é uniformemente variado, ou seja, tem aceleração constante para nós, né, aquele chamado move, com aceleração escalar de 2 metros por segundo ao quadrado. Então vamos analisar de 0 a 8 segundos. Pega lá para o instante 0 segundos. Tá vendo a primeira bolinha vermelha? Nesse instante a velocidade do móvel vale 0, segundo a curva característica, né? E o segundo instante, ó, como são 5 quadradinhos indo de 0 a 10, é porque cada quadradinho mede 2, né? 2, 4, 6, 8, 10. Então a gente vai pegar no quarto quadradinho ali, ó, é o instante 8. Subiu na curva, bateu na bolinha, rebateu no gráfico da velocidade. Então eu percebo que nesse instante 8 segundos, a velocidade que o corpo tem é equivalente a 16 metros por segundo. Bom, primeira condição, como ele fala de um valor da aceleração, obviamente nós vamos ter que calcular essa aceleração. Mas já dá para a gente analisar uma parte do gráfico. Quando ele fala que é movimento uniformemente variado, é porque a variação da velocidade é constante, ela varia uniformemente, né? Varia sempre igual. E dessa forma a gente pode falar que o gráfico, a variação é linear. Então o gráfico tem que ser uma reta. Olha o gráfico lá para nós, ó. Então é uma reta crescente. Então para nós calcularmos essa velocidade, essa aceleração, nós sabemos que a aceleração é a variação da velocidade, que é o ΔV, sobre o intervalo de tempo, que é o nosso ΔT. Percebam no gráfico, da bolinha vermelha de baixo até a de cima, a velocidade no eixo Y ali, ó, tá variando de 0 até 16. Então, de 0 a 16, a gente pode falar que a variação da velocidade vale 16 metros por segundo, certo? Tudo isso, olha no gráfico do tempo agora, no intervalo de tempo de 0 até 8 segundos. Então, o intervalo de tempo para nós equivale a 8 segundos. Fazendo essa continha, 16 dividido por 8, a gente chega que a aceleração vale 2 metros por segundo a cada segundo, o que confirma o item 1 como verdadeiro para nós. Ok? Item 2. No intervalo de 8 a 16 segundos, o movimento do veículo é uniforme, com velocidade escalar de 16 metros por segundo e, portanto, a aceleração escalar nula. Então, se tudo isso estiver correto, obviamente, se o movimento é uniforme, é porque a velocidade é constante, né? Ela não varia o seu valor. E, nesse caso, a nossa aceleração é nula, vale 0. Então, vamos ver no gráfico do instante 8, ó, subindo verdinho lá a primeira bolinha, e no instante 16, de 2 em 2, né? Seria no terceiro quadradinho. Deu uma curva característica, uma reta, né? Verdinha ali, ó, paralela ao eixo T. Meninos, percebam que em qualquer instante que a gente pegar naquela reta verde e der continuidade nela para a esquerda até bater no eixo da velocidade, qual é o valor que nós vamos encontrar ali que está em vermelho? É o 16, né? Então percebam que para o instante 8, 10, 12, 14, 16, ela sempre bate nessa reta e rebate lá na velocidade, a gente vai encontrar o mesmo valor. Significa que ela está mantendo esse valor de velocidade constante em todos os instantes. Garante para nós, portanto, que o movimento é uniforme e que essa aceleração, portanto, é nula, né? Então tiramos a informação do gráfico, com essa informação a gente determina que o item 2 também é verdadeiro. Item 3. No intervalo de 16 a 20 segundos, então ele está avançando, o movimento do veículo é, de novo, uniformemente variado, com aceleração escalar de menos 4 metros por segundo a cada segundo. Bom, primeira regrinha, vamos lá no trecho, ó, de 16 a 20, ó, vou subir lá uma linha azul, a bolinha azul, a outra bolinha azul e a curva característica, que é uma reta, então garantindo que essa variação é linear, portanto é uniforme, né? Então o movimento é uniformemente variado. E vem uma dica que a gente pode fornecer para vocês, que é o seguinte: toda reta crescente determina uma aceleração positiva, quando eu tenho gráfico velocidade por tempo. E toda reta decrescente determina uma aceleração negativa. Então pode ser que o valor não esteja coerente, mas o sinal está correto. A aceleração nesse trecho tem que ser negativa. Vamos ter que calcular a aceleração, certo?
Aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Formulinha tá aí, ó, na fuça de vocês aí. Vamos lá, a velocidade agora vai da primeira bolinha azul que está lá em cima até a segunda que está aqui embaixo, ou seja, ela vai de 16 para 0 novamente, então ela varia de novo em 16 metros por segundo. Olha o ΔV variando em 16. Só que tem um detalhe, senhores, agora a velocidade vai diminuir, não é? Então se a gente faz a final menos a inicial, vai ficar 0 menos 16 e 0 menos 16, isso daqui ficaria negativo, na verdade, né? Menos 16. O intervalo de tempo é do instante 16 até o instante 20. Então vamos colocar lá, ó, 20 menos 16, que é o intervalo de tempo, que vale 4 segundos. Dessa forma, a gente fica menos 16 dividido por 4, que daria menos 4 metros por segundo a cada segundo. Então, por enquanto, todas estão verdadeiras. E o quarto e último item, ele fala o seguinte: no intervalo de 0 a 20, ou seja, todo o gráfico agora para nós, o deslocamento do carro foi de 224 metros. Senhores, é uma regra que vocês precisam guardar, mas só vale para esse gráfico. Falou em gráfico de velocidade por tempo, a área do gráfico ela sempre fornece para nós um valor que é numericamente igual ao ΔS, ao deslocamento escalar. Então vamos repetir, ó, tá lá na figura para vocês. Todo gráfico velocidade versus tempo, a área dele é igual ao valor do deslocamento escalar para nós, ao valor do ΔS. Então nós podemos falar que o ΔS seria a área desse trapézio, né? Vamos colocar a formulinha aqui, ó. O ΔS é a área do trapézio. Como que a gente calcula o trapézio? É a base maior mais a base menor. Tudo isso vezes a altura dividido por 2. Senhores, se você não lembrar de área de trapézio e quiser dividir a figura em 2 triângulos e um retângulo, você pode, não tem problema nenhum, tudo bem? Eu vou pela área do trapézio, só lembrem que base maior e base menor, Bzão e Bzinho, são sempre os lados paralelos entre si. Então, no caso aí, é a base que está no chão e a base que está no topo do trapézio. Presta atenção, ó, subindo 2 eixos ali para nós, ó. Olha quanto que vale a base menor lá em cima. O Bzinho, de 8 a 16, vale 8. A base Bzão aqui embaixo, de 0 a 20, ela mede 20. A altura do trapézio é a altura entre a distância entre essas duas bases perpendicular a elas, né? Seria a altura da linha pontilhada branca, que vale 16. Então, substituindo os valores, ó, o Bzão vale 20, Bzinho vale 8 e a altura do trapézio Hzinho vale 16. Fazendo conta, ó, o 16 por 2 dá 8, né? E 20 mais 8 é 28. Então, ficaria 28 vezes 8, que dá um ΔS de 234 metros. Portanto, a alternativa... Só que eu errei na conta, né? Dá 224 metros. Depois vocês corrigem aí, por gentileza. E aí a alternativa 4 estaria verdadeira. Portanto, a alternativa correta, todas estão verdadeiras, da alternativa A. Só por gentileza, faço a correção. Não seria 234, e sim 224. Fechou, senhor? Um grande abraço.